O Escorpião Cinza em O Homem Sem Passado. O Escorpião Cinza acorda em um beco escuro, sem memória do que aconteceu nas últimas 48 horas. Seu corpo está coberto de feridas e marcas de luta, e ele encontra um amuleto com o símbolo de um escorpião em sua mão. Ao sair do beco, ele é atacado por um grupo de criminosos, mas, sem querer, eles descobrem que ele é mais do que um simples homem. Sua agilidade e força são sobrenaturais, e ele os derrota facilmente, mas sem entender o motivo de sua própria violência. Após o confronto, o Escorpião Cinza é abordado por uma policial chamada Carla Mendes, que, após ver sua habilidade incomum, começa a suspeitar de que ele tem algum vínculo com eventos misteriosos ocorridos na cidade. Ela tenta interrogar o herói, mas ele foge antes de conseguir qualquer informação. Em sua fuga, ele encontra mais pistas sobre seu passado, como uma fotografia de um lugar que não reconhece. Escorpião Cinza descobre que o símbolo do escorpião, que ele encontrou em sua mão, está relacionado a uma sociedade secreta chamada Ordem do Escorpião, uma organização envolvida com o submundo do crime e com experiências científicas que buscam manipular a genética humana. Ele começa a investigar essa sociedade, acreditando que suas origens podem estar ligadas a ela. Escorpião Cinza começa a ter flashbacks fragmentados de sua vida anterior, onde ele é mostrado como um homem comum, com uma vida aparentemente pacífica, até ser recrutado pela Ordem do Escorpião para um experimento. Os flashbacks revelam seu nome original, Vitor Vale, e sua ligação com um cientista chamado Dr. Alaric Menzor, que liderava os experimentos para criar humanos aprimorados. Escorpião Cinza rastreia o Dr. Menzor, mas ao encontrá-lo, descobre que o cientista está morto, aparentemente em um acidente. No entanto, a morte de Menzor parece ser parte de um encobrimento maior. Ele descobre que o cientista estava tentando curá-lo de uma condição que alterava sua genética, mas não conseguiu impedir o processo de transformação que fez de Vitor o Escorpião Cinza. O Escorpião Cinza começa a perceber que está sendo vigiado por uma entidade sombria. Enquanto investiga a verdade sobre a Ordem do Escorpião, ele é atacado por Azael, um assassino imbatível e antigo membro da organização. Azael é uma sombra do passado de Vitor e parece saber mais sobre ele do que ele mesmo. A luta entre eles é feroz, mas o escorpião consegue escapar, deixando Azael com uma promessa de revanche. Carla, a policial, finalmente decide ajudar o Escorpião Cinza, depois de descobrir que a corrupção dentro da polícia está profundamente enraizada na Ordem do Escorpião. Ela também começa a investigar a conexão entre a polícia e os criminosos da cidade, que parecem ter uma ligação direta com os experimentos genéticos. Juntos, eles começam a juntar as peças do quebra-cabeça. Escorpião Cinza descobre que a Ordem do Escorpião não é apenas uma organização criminosa, mas também um culto que adora uma entidade misteriosa chamada o Escorpião Negro, que pretende dominar o mundo. Ele começa a descobrir que a organização está em um caminho de destruição que pode afetar toda a humanidade e que ele próprio pode ter sido uma peça-chave no plano deles. Junto com Carla e alguns aliados inesperados, Escorpião Cinza invade a sede da Ordem do Escorpião. Durante o ataque, eles descobrem que a organização está desenvolvendo uma arma biológica que pode transformar qualquer ser humano em um assassino geneticamente modificado. Eles enfrentam uma série de experimentos e criaturas mutantes, mas Escorpião Cinza encontra uma pista crucial sobre a identidade do Escorpião Negro. O Escorpião Cinza finalmente encontra o líder da Ordem, conhecido como Escorpião Negro, e descobre que ele é, na verdade, uma versão distorcida de si mesmo. O Escorpião Negro é um resultado das experiências fracassadas, um clone geneticamente alterado de Vitor, mas com um controle mental mais forte e uma agenda destrutiva. A batalha entre os dois é épica, mas Escorpião Cinza é derrotado e feito prisioneiro. Escorpião Cinza é mantido prisioneiro na base secreta da Ordem do Escorpião, onde é forçado a enfrentar seus próprios demônios. O Escorpião Negro revela detalhes do passado de Vitor.
afirmando que ele foi criado para ser a arma perfeita de uma nova ordem mundial, mas algo deu errado no processo, resultando em sua perda de memória e a fuga do controle da ordem. Enquanto está preso, Victor começa a ter visões ainda mais intensas de sua antiga vida e percebe que, de alguma forma, ele já sabia que a ordem o utilizaria. Ele começa a questionar se sua própria natureza era um erro desde o começo. Carla e seus aliados tentam resgatar o Escorpião Cinza, mas são descobertos e acabam enfrentando soldados geneticamente modificados da Ordem. Enquanto isso, Victor, em sua prisão, começa a usar suas habilidades para enfraquecer seus captores mentalmente, até que finalmente consegue se libertar. Porém, ao sair da prisão, ele encontra Carla gravemente ferida e sente que precisa tomar uma decisão crucial: seguir sozinho ou se unir à polícia para uma batalha maior. Victor finalmente começa a aceitar quem ele realmente é. Ao voltar ao seu antigo refúgio, um esconderijo onde ele guardava suas memórias antigas, ele encontra um diário que descreve o processo que o transformou no Escorpião Cinza. O diário revela que, no início, ele aceitou ser parte dos experimentos com a esperança de salvar a vida de sua irmã, Isabela Vale, mas ela morreu em circunstâncias misteriosas que nunca foram esclarecidas. Essa perda, junto com a manipulação da Ordem, destruiu sua identidade. Agora, ele se vê como alguém entre duas vidas, a do herói e a do homem perdido. Carla é sequestrada pela Ordem do Escorpião como parte de uma tática para atrair Victor para uma armadilha. Ele é levado até uma instalação secreta, onde a Ordem o força a enfrentar uma série de desafios, com Carla como refém. Durante esse confronto, ele descobre que um dos policiais com quem ele vinha colaborando, Inspetor Costa, é na verdade um agente infiltrado da Ordem. Costa revela que sua missão desde o começo foi manipular Victor para que ele destruísse os inimigos da organização. A traição faz com que Victor questione em quem ele pode confiar. A Ordem do Escorpião começa a executar seu plano final: liberar um exército de soldados modificados liderados por Azael para atacar pontos estratégicos da cidade. O Escorpião Cinza, agora mais determinado, enfrenta a primeira onda de ataques. A batalha é brutal, mas ele consegue derrotar muitos de seus inimigos. Durante o confronto, ele encontra uma velha aliada, Lúcia Rivas, que foi membro da Ordem, mas se afastou após descobrir os horrores dos experimentos. Juntos, eles formam uma nova aliança para destruir a Ordem de uma vez por todas. Escorpião Cinza e Lúcia localizam a verdadeira base central da Ordem, uma fortaleza subterrânea guardada por milhares de soldados genéticos. Eles devem se infiltrar na base e destruir o núcleo de pesquisa onde a maior ameaça está sendo desenvolvida, uma arma biológica capaz de infectar toda a população da cidade. Enquanto avançam pela fortaleza, Victor se depara com mais flashback de sua antiga vida e se dá conta de que a base foi construída no mesmo local onde ele perdeu sua irmã, o que desperta uma raiva avassaladora dentro dele. Durante a infiltração, Escorpião Cinza encontra registros que revelam que sua irmã, Isabela, estava viva por um tempo após seu falecimento oficial. A verdade é que ela foi transformada em um dos primeiros experimentos da Ordem, mas sofreu uma falha fatal no processo. Sua irmã, agora uma sombra do que era, se torna uma das figuras mais misteriosas da trama, a Escorpião, uma guerreira imbatível criada pela Ordem, que tem a missão de eliminar Victor. No auge da batalha, Victor se vê cara a cara com a sua irmã, agora transformada, e tem que decidir entre destruí-la ou tentar salvá-la. Escorpião Cinza enfrenta a Escorpião em um combate épico. Ele tenta salvar a irmã, mas os experimentos feitos nela a tornaram completamente irreconhecível, e ela não tem mais controle sobre sua própria mente. O confronto é brutal, mas ao final, Victor consegue desativar o controle mental sobre Isabela, sacrificando parte de sua própria força vital para restaurar sua consciência. Ela, agora livre, morre nos braços dele, pedindo-lhe para destruir a Ordem e acabar com o ciclo de dor e manipulação. Com a morte de sua irmã,
Escorpião Cinza se torna mais determinado do que nunca a destruir a Ordem do Escorpião. Ele e seus aliados, agora com o apoio de outros dissidentes da Ordem, iniciam um ataque total à sede principal, que está prestes a lançar a arma biológica. A batalha é longa e sangrenta, mas no final, Escorpião Cinza consegue destruir os laboratórios e erradicar a ameaça. No entanto, ele sabe que a corrupção ainda está enraizada em muitas partes da sociedade e que o trabalho não terminou. Após a queda da Ordem, Victor encontra um novo propósito. Embora tenha perdido sua identidade original, ele agora escolhe ser o Escorpião Cinza, um símbolo de resistência contra a corrupção e a manipulação. Ele entende que, enquanto houver injustiça no mundo, ele terá que continuar lutando. Porém, ele decide fazer isso de uma maneira diferente, não mais sozinho, mas como um líder para outros que compartilham sua dor e seu desejo de mudança. Ele promete proteger aqueles que não podem se defender, sem esquecer o preço que ele mesmo pagou por seu próprio renascimento. Assim, o Escorpião Cinza começa uma nova jornada, agora com memória do que ele foi, mas com a esperança de ser algo mais do que um homem sem passado.